Bem, hoje eu quero dividir com vocês uma coisa que me aconteceu há um tempo atrás, né? E o Espírito Santo vem me incomodando já há uns dias para mim poder estar contando, né? Dando esse testemunho, esse relato que me aconteceu. Primeiramente, eu quero dizer que para aprendermos uma coisa nova, né? Você quer aprender a fazer sobrancelha, você quer fazer qualquer curso que você vai fazer. Você tem que, na prática, né? Você tem que praticar para você aprender. Então, você tem que fazer as aulas e ali na prática você vai aprendendo. Então, assim também são as coisas de Deus, né? Então, quando o Senhor me colocou para guerrear, quando Ele me colocou de pé, né, para fazer a sua obra, que Ele me mostrou, que Ele começou a falar comigo sobre o meu chamado, sobre aquilo que Ele tinha para minha vida, né? Ele me colocou ali em frente de guerra. Claro que Ele sempre comigo, me ensinando, me instruindo. E Ele foi me moldando assim como Ele está me moldando e me ensinando todos os dias a ser uma pessoa diferente, a ser uma pessoa nova e aprendendo, né? Porque nós sempre temos algo para aprender e para evoluirmos como pessoas. Então, foi assim, quando o Senhor me mostrou, né, tudo que estava acontecendo ao meu redor, como as coisas realmente eram e como estavam tudo sendo feito, então o que acontecia por trás, né, que Ele falou assim: ó, filha, é isso aqui, o que é que você quer? Né, claro que eu escolhi o Senhor. Então, ele colocou diante de mim vida ou morte. Claro que eu escolhi vida, né? Que foi Ele. E aí eu estava passando por muita coisa. Era muita perseguição. Era muita opressão. Então, eram dias muito difíceis. Eu dormia muito pouco. Então, eu, né, estava... As maiores batalhas eram sempre à noite, sempre de madrugada. Durante o dia também tinha, né? Mas a noite era mais difícil. Então eu estava exausta, mas o Senhor sabe até onde nós aguentamos, né? Até onde nós podemos ir. Então Ele pode ir conosco, né? Então eu fui para um lugar, né? Eu fui visitar uma pessoa. Ingênua eu pensei, eu vou para esse lugar. E lá eu vou ter um descanso. E lá eu vou poder descansar um pouco das batalhas. Lá eu vou poder descansar um pouco do que está acontecendo, de toda essa situação, né? Foi isso que eu pensei. Mas ingênuo eu, né? Porque aonde nós formos, né? Aquela pessoa que carrega o Espírito Santo com ela, a presença do Senhor, aonde nós formos, haverá opressão. Onde nós formos, nós somos luz. Então onde nós chegamos que há treva, nós vamos incomodar. Né? A luz incomoda quem está nas trevas e a luz vai incomodar as trevas. Então, onde nós chegarmos, né, que ali há há trevas, né? Às vezes aquela família não serve ao Senhor, não tem entendimento, não busca, né? São as pessoas que, assim, que vivem, levam suas vidas e acham que não há nada, que o mundo espiritual, né, não existe, não tem conhecimento, né? Então vivem a vida ali normalmente, então elas não buscam. Então você chega, o lugar é totalmente escuro, né? E assim eu fui para este lugar. Aí eu cheguei lá e a primeira noite deitei e dormi. Falei assim, nossa, dormi, acho que eu tava cansada, né? Deitei e dormi. Aí já no segundo dia eu já comecei a me sentir incomodada, né? Aí eu já não conseguia dormir mais, já vem toda a opressão. Tinha lugares da casa que eu não conseguia entrar. Eu entrava, mas a opressão era muito grande. Era algo muito forte. E eu não posso falar assim, dar muitos detalhes, né? Porque eu não posso expor a pessoa. Então, tinha lugares que eu entrava que me deixava mal, sabe? Aquela sensação ruim, né? Porque muitas vezes nós não vemos, mas sentimos, né? A presença do maligno, né?
E aí então lá estou eu. Pensei que eu ia dormir, mas não fui dormir não. Os dias que eu passei lá, eu passei quase que sem dormir. Não vi a hora de voltar para casa. Não mudava muita coisa, mas eu estava em casa. Bem, aí estava eu um dia sentado, né? Na casa dessa pessoa, estava eu sentada assim na varanda. Peguei minha Bíblia e fui orar. Estava conversando com Deus, estava ali, sabe, na presença do Senhor, e ali fazendo meu devocional, conversando. Eu ouço uma voz. E era a voz da pessoa, da dona da casa. Só que ela tinha saído para trabalhar e tinha me deixado na casa, né? Eu tinha ficado lá. E aí eu ouço uma voz. A voz da pessoa. Aí eu falei, né? E não ouvi só uma vez, ouvi várias vezes. Parei ali a minha leitura e tal. Guardei, né? Porque ela estava chegando e ia dar atenção para ela. Aí eu levantei, fui procurar. Ela não estava, ela não tinha chegado do trabalho. Não era ela. Né? Então, como eu estava ali em comunhão com o Senhor, eu estava em oração, eu estava lendo a Bíblia, aquilo incomodou demais, né? Então os demônios se levantaram. Então veio uma voz como se fosse a dela, e não era dela. Eram os demônios imitando a voz dela. Pois na Bíblia, né, em 2 Coríntios 11:14, diz que, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, né? Então ele pode se disfarçar em quem ele quiser, na voz que ele quiser, no que ele quiser, né? Ele pode se disfarçar. E aí eu levantei e falei, fulano, você não tinha chegado? Não, eu acabei de chegar. Falei, mais uma para minha aprendizagem, né? É uma escola, né? Então nós estamos aprendendo todos os dias. Aí tá. E aí, tá, em um outro dia, estava eu lá sentindo toda aquela opressão toda. Eu falei, vou fazer uma oração, vou orar, né? Pela casa, pelo ambiente. Então eu lá comecei a fazer minha oração. Ele chegou no meu ouvido e falou, você não é capaz, você não consegue. Aí eu falei, realmente, se for por mim mesmo, pela minha carne, por mim eu não sou capaz. Se for por mim só, eu não consigo. Mas o Deus que eu sirvo, Ele pode todas as coisas. E aí a voz sumiu, eu fiz uma oração, né? Eu orei tudo, li a Bíblia, li a palavra. E assim, eu sei que Deus me levou lá naquele lugar por um propósito, porque eu tinha algo a ensinar para uma pessoa, também não posso dizer. Eu tinha algo a passar para uma pessoa e assim eu fiz. Depois eu entendi o porquê que eu fui até lá, né? E hoje eu entendo o porquê eu fui. Às vezes uma sementinha plantada, ela germina, né? A palavra, ela é como uma espada de dois gumes. Então, a pessoa que ouve, ela pode estar distraída, ela pode não estar ali, não querendo ouvir, mas a sementinha é plantada. Então eu fui lá fazer isso e a sementinha foi plantada. Mas o que eu quero dizer é que aonde você for, esteja preparado para a batalha. Aonde você for, esteja preparado para a luta, porque o inimigo, ele não dorme. Satanás e seus demônios, eles não dormem, eles não precisam dormir, né? Nós, seres humanos, precisamos dormir e descansar. Eles não. Então eles não dormem, eles trabalham dia e noite. Ai de nós se não fosse o Senhor nos proteger e nos livrar, porque sozinhos nós não conseguimos, sozinhos nós não podemos. Mas o Senhor nos capacita e nos mantém de pé e nos sustenta. E em Efésios 6:12 diz, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, né, a nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra aquilo que está nelas. Porque muitas pessoas se deixam ser usadas, né, por Satanás, pelas forças do inimigo. Elas cedem o seu corpo, elas cedem a sua vida para viver e para fazer as obras do inimigo, né? E ele vai usar, é claro, quando a pessoa já não estiver, quando a pessoa morrer, ele vai sair dela e vai, né, vai procurar outro para eles habitarem. Então, as pessoas deixam e permitem que isso aconteça e elas são usadas. Mas, às vezes eu penso assim, né, eu falo, nossa, podia chegar ao fim, né? Podia Jesus voltar e tudo isso acabar. Mas eu penso, há tantas vidas ainda que não conhecem o Senhor.
há tantas vidas ainda para serem alcançadas, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle e no comando de todas as coisas. E é isso. Eu queria passar para vocês um pouquinho, né, do meu testemunho. Ainda tem bastante coisas, mas aos poucos, conforme o Senhor me permitir, eu vou dando o meu testemunho, vou contando um pouco das coisas que já me aconteceram, das coisas que vêm me acontecendo. Eu só quero alertar, né, deixar um alerta para as pessoas que você vai incomodar. Você é a luz, você vai incomodar aonde você chegar, aonde há trevas, você vai incomodar. Então, não ligue se as pessoas se incomodarem com você, não gostarem de você. Às vezes, elas nem sabem o porquê não gostam de você. É por causa do que você carrega. É por causa daquilo que... É por causa do Senhor que habita em você, né? Do Espírito Santo que habita em você, que elas não gostam de você. Então, você é a luz. E onde chegar que estiver trevas, as pessoas que são trevas, que carregam com elas o mal, não vão gostar de você. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Com o fato de que vamos se incomodar, sim. Mas eu prefiro ser assim. Eu prefiro incomodar do que viver para o mundo, do que viver para as trevas. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que Ele me deu, pela chance que Ele me deu de fazer diferente, de ser diferente, pela chance que Ele me deu de fazer a sua obra e de fazer a sua vontade. E tem dias que são difíceis, sim, mas Ele me mantém de pé e Ele me sustém, Ele me mantém pé todos os dias, Ele me levanta todos os dias. Pois sem Ele, eu não conseguiria, sem Ele eu não estaria aqui. Pois há muita coisa feita, muita coisa tramada, muita coisa arquitetada, que é às vezes de causar ter uma revolta. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e eu sei que cada uma das pessoas que se levanta contra nós, contra nossas vidas, elas vão prestar contas ao Senhor. Libere perdão àquelas pessoas que fizeram algo contra você, pois isso irá curar você. Isso não é para outra pessoa, isso é para você. Então libere perdão para aquela pessoa que te feriu, para aquela pessoa que te fez mal, pois isso vai fazer bem para você, né? Vai te deixar mais leve. Então, perdoe, alivie sua alma, alivie o seu espírito das cargas negativas de carregar com você peso, rancor. Libere perdão a tudo aquilo que te fizeram. Deixe que o Senhor vai cuidar de cada um. O Senhor vai tratar com cada um, pois Ele sabe como fazer, Ele sabe, né, a melhor maneira de tratar com todas as pessoas. Então, tudo aquilo que foi feito, eu entrego nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que foi feito contra mim, eu entrego nas mãos do Senhor. Não é comigo que tem que prestar conta, é com o meu Deus, né? E algumas pessoas se perguntaram onde está o Deus dela. Meu Deus é maravilhoso, e na hora certa Ele se apresentará a você, pois nada fica impune, nada que é feito, né, passa despercebido aos olhos do Senhor. E olha, uma das coisas que eu gosto muito é que aquele que serve ao Senhor, que vive em santidade, que entrega a sua vida completamente, que anda nos seus caminhos em obediência, o Senhor, Ele revela as coisas que são feitas, as coisas que são tramadas, as pessoas como elas são. E eu sou grata pelo Senhor ter me dado o dom de discernimento, né, de ver as pessoas como elas são. Às vezes um olhar, um gesto, uma palavra, né, já entendo. E às vezes também eu tenho que pensar que aquilo ali a pessoa está sendo usada, né, para lançar palavras, para fazer. Então, às vezes a gente
né? Deixa passar, porque não vale a pena a gente entrar em atrito, né? O Senhor sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Bem, o que eu quero te dizer é que se mantenha firme, não desista porque está difícil. E tudo isso é uma escola, né? Vamos dizer assim, onde você está sendo ensinado pelo Senhor. Olha só que honra, ser ensinado pelo Senhor. Ele nos ensinando, nos mostrando, dando caminho e direcionamento. E peça a Ele força para você seguir, para você continuar e onde você chegar. Se você é luz, você vai incomodar as trevas, não se esqueça disso. E o inimigo não dorme, ele está sempre alerta, ele está sempre em movimento, procurando uma brecha para te destruir. Mas não permita, não dê brecha. Às vezes são pequenas coisas que nós fazemos que damos brechas para o inimigo trabalhar, entrar em nossas vidas. Então o Senhor tem me ensinado isso, às vezes nas pequenas coisas. Às vezes é uma coisinha pequena, mas se você der legalidade, ele entra para perturbar, para atrapalhar, para bagunçar a sua vida. Creia nos planos que o Senhor tem para você, se agarre na promessa e não desista. Que a paz de Cristo seja contigo.